Bora falar de um assunto que parece super simples, mas que, na verdade, é a grande chave para destravar a gramática portuguesa nas provas de concurso. Pois é, eu tô falando do artigo. Para começar, que tal um pequeno enigma? Um desafio que todo concurseiro deveria ter na ponta da língua. É isso aí, o artigo. Muitas vezes ele passa batido, mas é exatamente essa palavrinha que as bancas usam para criar aquelas pegadinhas que, olha, derrubam a maioria dos candidatos. Para a gente entender de vez essas armadilhas, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e revisar o básico. É bem rápido, vamos lá. A definição de livro é essa aí. O artigo vem antes do substantivo, para especificar ou para generalizar. Tranquilo, né? Só que as provas não querem saber só o básico. Então, a gente tem os artigos definidos, tipo o, a, e os indefinidos, um, uma. Mas, de novo, a prova não vai testar se a gente decorou essa lista. O foco é entender a função por trás disso. E é aqui que a coisa começa a ficar séria. O artigo tem dois papéis centrais em qualquer frase e é exatamente aqui que as bancas concentram o fogo. Primeiro, a interpretação de texto. Olha a diferença brutal que uma simples troca de artigo faz. A banca pode dizer que a gramática continua correta, o que é verdade. Mas o sentido original, esse se perdeu completamente. Segundo, o papel sintático. Na análise da frase, o artigo vai ser sempre um adjunto adnominal. Nome técnico, né? Mas significa que ele está ali, coladinho no substantivo, para acompanhar e caracterizar. Agora, atenção total. Vamos para a primeira grande armadilha. Essa é, sem dúvida, a função mais cobrada e mais decisiva do artigo nas provas. A substantivação. É isso mesmo. O artigo tem um poder quase mágico. Ele consegue pegar palavras de outras classes gramaticais, verbos, adjetivos, até advérbios, e, transformar em substantivo. Olha só como isso funciona na prática. O verbo olhar vira o olhar. O adjetivo bons vira os bons. Até um advérbio como não ou um numeral como 10 mudam de time. Tudo por causa do artigo que veio antes. E é assim que a banca te pega. Eles sublinham uma palavra como olhar e perguntam a classe gramatical. Quem não repara no artigo o ali na frente vai seco na resposta verbo. E aí, já era. Perdeu a questão. E não para por aí. Além de transformar palavras, dominar o artigo é o grande segredo para vencer outro monstro das provas, a crase e suas regras traiçoeiras. Muita gente tem pavor de crase, mas o conceito é simples. A crase é a fusão da preposição a com o artigo definido a. A lógica é clara. Se não cabe o artigo a na frase, não tem como ter crase. Ponto final. Por isso mesmo, só de saber onde o artigo é proibido, a gente já resolve uns 80% das questões de crase. Por exemplo, a gente não usa artigo antes de verbo, antes da maioria dos pronomes ou antes de palavras masculinas. Então, sem crase nesses casos. Agora, a armadilha mais sutil, o uso opcional ou facultativo. As bancas adoram isso, porque elas perguntam se tirar o artigo da frase causa um erro gramatical. E nesses casos, a resposta é não. E para fechar, o erro clássico dos clássicos. É uma regra de ouro. É terminantemente proibido usar artigo logo depois do pronome cujo ou cuja. Nunca, jamais. Então, fica bem claro, né? O artigo não é um mero detalhe. Ele é a verdadeira chave mestra que abre as portas para a gente entender como a língua portuguesa funciona. Pensa assim, ele destrava duas coisas ao mesmo tempo. A classe da palavra, que é a morfologia, e a função que ela exerce na frase, que é a sintaxe. Esse poder é duplo. Na morfologia, ele muda a identidade da palavra, como a gente viu, e na sintaxe, ele define o papel dela na sentença e, de quebra, resolve o mistério da crase. Então, a partir de agora, o combinado é o seguinte. Encontrou um artigo num texto? Não passe reto. Pare e se pergunta. O que ele está fazendo aqui? Está determinando alguma coisa? Está transformando uma palavra? O uso dele é opcional ou proibido? Essa análise crítica é o que separa quem passa no concurso de quem fica pelo caminho.